Boa noite, pessoal. Lobo aqui para mais um vídeo. E hoje vai ser sobre a Rede Globo. É a emissora mais polêmica do Brasil, facilmente, né? SBT, Record, mesmo elas tendo suas polêmicas, nem se comparam à Globo, porque a Globo tem muita história e, querendo ou não, é a maior. Ela é cercada de polêmicas e muita gente odeia ela. Hoje em dia, é mais a direita, né? Principalmente a direita mais voltada ao Bolsonaro, né? Eles têm muito ódio da Globo, mas será que eles realmente odeiam a Globo? Uma pergunta que pode parecer besta, né? Falar assim, cara, que eles odeiam a Globo, eles falam mal do Bolsonaro, que não sei o quê. Mas, no geral, a Globo sempre fez isso. Tudo que podia ajudar a Globo, e qualquer pessoa que podia ajudar a Globo, era um aliado. E quem ajudava mais tinha prioridade. Então, por exemplo, na época da ditadura, eles eram contra, né? Um pouco antes da ditadura, na verdade. Eram contra o Jânio Quadros e eles apoiaram a ditadura. Hoje em dia eles pedem desculpa, falam sobre o ocorrido, né, como vergonha, com desdenho e um pouco de ressentimento, né, de certa forma, mas eles apoiaram a ditadura na época, que é, né, vista no geral como uma ditadura mais à direita, no caso. Agora, na época do Collor, eles deram pouco tempo pro Lula, né? Pouco tempo de fala mesmo, para ele poder debater. Eles cobriram mais a candidatura do Collor, teve mais entrevistas, né? Eles cobriram mais todo a candidatura, né? Todo o período eleitoral do Collor, que querendo ou não ajudou ele a se candidatar, ainda mais naquela época que não tinha internet, essas coisas assim. Então a TV e o jornal eram onde você via as coisas, e a Globo monopolizava os dois. Então toda hora você lia sobre o Collor, você via a TV sobre o Collor, e de uma forma positiva, né? Ele tinha também um português muito rebuscado, e essas coisas fizeram ele ter uma vantagem maior sobre o Lula, Brizola e etc. Isso a própria Globo admite. Globo voltou a admitir que errou na edição de debate entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, candidatos à presidência da República em 1989, que foi ao ar no Jornal Nacional e beneficiou Collor, que saiu vencedor daquela disputa. O Globo relembrou o episódio de duração de edição especial do Globo Repórter, que foi ao ar hoje, em comemoração pelos 60 anos da emissora. O Jornal Nacional inovou, acompanhou a história, mas algumas vezes foi questionado, diz a narração. Antes de William Bonner, atual editor-chefe do Jornal Nacional, falar sobre o erro cometido pela emissora. Bonner destacou que deu maior tempo de tela a Collor, mas ressaltou que o episódio serviu como aprendizado para o jornalismo da Globo. Então, a própria Globo admitiu, né? William Bonner mesmo disse que eles beneficiaram o Collor em detrimento do Lula. E também teve, né, o Enéas, né? O Enéas teve muito pouco tempo de fala, se não me engano, era 5 segundos, algo assim. Surreal, muito pouco tempo. E ele era visto como um louco, né? Os repórteres faziam zoação com a cara dele, com as propostas dele, zoavam a questão da bomba atômica e do jeito que falava, com, né, falando alto, quase praticamente gritando, com uma voz meio estridente, com propostas muito diferentes, né, dos outros candidatos. Então eles faziam muita brincadeira com a cara dele, fazia paródia e tudo. E a Globo querendo não manchou muito a imagem dele. Hoje em dia a imagem dele deu uma recuperada depois da internet, depois da morte dele principalmente, né? Muitos políticos também só ficam mais bem vistos após a morte. Mas o Enéas foi um dos casos mais prejudicados, sem dúvida, pela Globo também. Eu não acho que ele ganharia, tá, na época, mas a manchada que deu na imagem dele foi realmente bem grande na época. E o mais recente, né, o PT. O PT, principalmente na eleição de 2022, foi bem óbvio que ele realmente foi beneficiado pela Globo, né? Apesar de a gente ter internet hoje em dia, não ser tão dependente da Globo que nem era antigamente, mas ele teve uma ajuda, porque eu não sei se você lembra da época, se você estava acompanhando, mas na TV só passava. Claro que também o Bolsonaro era presidente na época, né? Então eles iam focar mais em quem estava já na presidência e ia candidatar de novo, né? Mas apresentou várias gafes, né? Falas, atitudes suspeitas, falava sobre a família, né? Do Bolsonaro falava sobre a Michelle, falava sobre os filhos dele, escândalos, falava sobre a questão de ter preconceito ou não, sobre possíveis atitudes ditatoriais. E, no geral, né, a Globo não falava de acertos, né, do Bolsonaro, né, como algumas privatizações, inclusive até leis feministas, né, que pessoas de esquerda, no geral, gostam, né, e são a favor, mas já que o Bolsonaro representou outro lado,
não é tocado no assunto, né? É engraçado isso também, eu vou falar sobre isso em outro vídeo, que se você for considerado de direita, você pode até não se considerar assim, mas se te considerarem, você fizer leis que são mais favoráveis à esquerda, as pessoas vão cagar pra isso. Né? As pessoas de direita vão ficar bravas com você e as de esquerda vão achar que você tá só querendo o voto deles. E vice-versa também. Se uma pessoa que é mais vinculada à esquerda, né, tiver proposta mais à direita, ela é mal vista, né? Que nem, por exemplo, o Renan Santos, que ele tem umas propostas mais à direita hoje em dia, mas por ter brigado com o Bolsonaro, muita gente encara ele como esquerda e acabou. Entendeu? Então as pessoas têm muito isso. Então, a campanha do Bolsonaro foi pintada como se ele fosse um cara da Itália né, na Segunda Guerra, praticamente. Então, tipo assim, não tô falando que o Bolsonaro foi um bom presidente ou não. Eu só tô falando que realmente a Globo exagerou. Né, outros canais exageraram muito com a questão da imagem dele. E o Lula, né, ele tem vários escândalos de corrupção. Ele teve dois governos, né, antes desse, né, antes dele assumir em 23. Ele teve dois governos, tirando a influência que ele teve no governo da Dilma. Os escândalos e tudo, né? Então o Lula, querendo ou não, ele não tá limpo. Você pode gostar dele ou não, mas realmente ele não tá limpo. Mas você não via coisa falando mal do Lula nessa época aí da eleição de 2022. Uma coisa bem interessante. E outra coisa também que motivou a Globo a ajudar o PT, querendo ou não, eu não julgo a Globo em si, mas é o sistema, né? É assim que ele funciona. É porque o PT dá uma verba muito maior pra Globo, né? Sempre deu. Se você pegar alguns dados bem interessantes, que você pode ver durante o governo de Jair Bolsonaro, de 2019 até 22, né, quando ele tomou posse, a Globo recebeu um total de 177 milhões em verbas de publicidade da Secretaria de Comunicação. Apesar de tensões políticas, o volume da publicidade oficial da emissora cresceu, especialmente a partir de 2021. Mas 2021 teve uma inflação absurda, teve pandemia e, né, o governo teve que gastar mais, imprimir mais. A moeda desvalorizou muito, então, vamos supor, R$ 100 antes de 2020 sei lá, 200, 300 hoje, talvez, né? Desvalorizou muito a moeda. Mas se você for ver todo o dinheiro que a Globo recebeu do Bolsonaro durante o governo dele, foi só 177 milhões. Não do Bolsonaro em si, mas enfim, no governo Bolsonaro. 177 milhões. Só que, só que o Lula, em 2 anos, já deu 177 milhões. Apesar da inflação, criando milhões, é muita coisa. Isso em 2 anos. Né? E essa notícia aqui, ela falava só até de 2024, novembro de 2024. Né? A gente já está em 2026. Então, provavelmente a Globo, eu chuto que deve ter recebido 300 milhões a 400 milhões de reais, enquanto o Bolsonaro deu 170. E detalhe, o Bolsonaro queria cortar mais, né? Queria dar menos dinheiro para a Globo, mas ele foi obrigado, né? Também a deixar mais. Embora tenha havido críticas de Bolsonaro à emissora, o Tribunal de Contas da União, TCU, obrigou a SECOM a seguir critérios técnicos de audiência, o que manteve a liderança da Globo na recepção de verbas. Ou seja, a Globo era para ter recebido menos no governo Bolsonaro ainda. Mas acabou recebendo uma quantia ok, considerável, mas muito menos do que o Lula, o governo Lula, né, pagou para a Globo. Teve a Lei Rouanet também, que no caso não precisa nem falar, né, que também ajuda muito os atores, as atrizes, né, essa questão mais cinematográfica, o cinema nacional, a Globo, o streaming, até o streaming da Globo foi beneficiado. Então, assim, a Globo obviamente vai colaborar com o Lula, sendo que o Lula não fala mal da Globo, dá dinheiro pra Globo, e o Bolsonaro faz tudo ao contrário. Mas é isso, né? É só uma recapitulação, né? Porque a Globo hoje em dia é muito vinculada à esquerda, né? Principalmente pela ajuda que ela deu ao PT, pelo hate ao Bolsonaro e pelo Enéas, mas acho que o povo não lembra tanto assim do Collor, da ditadura, que a Globo foi mais vinculada à direita assim também. Porque no geral a Globo ela liga para dinheiro, mídia, né? Um nome. A Globo não vai pro lado que tá perdendo, né? As pessoas ficaram muito revoltadas com o Jânio Quadros, então ela apoiou a ditadura, né? Antes de começar a gente apoiou os militares. Quando o Collor estava se destacando pela aparência, pelo jeito de falar, pelo liberalismo, eles apoiaram o Collor. E o Enéas, né, além de ser visto como um louco, no caso, o Lula e o Brizola pareciam candidatos que seriam mais estáveis e colaborariam mais com a Globo. Então, eles apoiaram esses candidatos. E no PT também, porque o PT dá uma verba maior pra Globo. O Lula não fala mal da Globo, né? E não fica querendo inimizade que nem Bolsonaro e tudo.
Então a Globo foi e apoiou eles. No geral, a Globo não joga pra perder, cara. Eu tenho certeza que se o Bolsonaro tivesse dado muito dinheiro pra Globo e não ficasse falando mal deles, a Globo ia ceder, ia apoiar o Bolsonaro em 2018 até talvez em 2022 se ele tivesse sido reeleito. Então, no geral, você não tem que odiar a Globo, você tem que odiar o sistema. E a Globo faz parte do sistema, é mais escancarado mesmo. Eles vão onde tá dando dinheiro, onde tá dando nome, tá dando mídia, onde eles têm reputação e grana no bolso. Tanto faz a pessoa que eles vão apoiar. Eles só simplesmente vão e apoiam. E é isso. Um abraço do Lobo. Uma boa noite.